Obrigado. Todo mundo está ouvindo bacaninha? Sim. Agora sim. Então, vamos lá. Então, os protozoários, a gente tem cerca de 60 mil espécies conhecidas, sendo que dessas 60 mil, 50% já são fósseis, ou seja, elas não existem mais. Apenas 10 mil desses protozoários são parasitos. E uma característica importante, são organismos protistas e unicelulares, mas são seres complexos, porque se alimentam, respiram, reproduzem, excretam e também se locomovem. Então, a gente tem diversos formatos de protozoários. Então, o trofozoito é a forma ativa do protozoário, é aquela forma que vai se alimentar e se reproduzir. O cisto já é uma forma vegetativa e de resistência, então confere a capacidade do protozoário de se proteger mediante a diversas situações climáticas e até de umidade. O gameta é a forma sexuada, então a gente tem lá no filo apicomplexa, então o exemplo aqui é a malária. Na malária a gente tem a presença de macrogametas e microgametas. E o oocisto é a forma resultante da reprodução sexuada. Então, ele forma esporozoítos lá nas fezes ou então nos tecidos. Então, para a gente começar a falar de protozoário, a gente vai falar das leishmanioses. Então, a gente tem diversas formas de leishmanioses. Dentre elas, a tegumentar, que a gente chama de úlcera de Bauru. Então, nessa apresentação clínica, o paciente ele tem uma úlcera. Então, quando a gente fala úlcera, pessoal, o que que a gente entende por úlcera? O que vocês acham? Úlcera gástrica, úlcera péptica? Quem já teve patologia? Úlcera é uma lesão percutânea, né, não? É isso? Exatamente. É uma necrose de superfície. Então, sempre quando a gente fala uma lesão ulcerada, é que a gente tem um epitélio e aquele epitélio ele sofreu uma necrose. Então, aqui a gente tem uma úlcera de pele, e essa é uma úlcera que tem uma borda elevada e um fundo granuloso. É uma lesão bem característica da leishmaniose tegumentar. Mas, lembrando que a gente tem alguns fungos também que reproduzem algumas lesões parecidas com a leishmaniose tegumentar. Então, quando a gente tem um caso desse, a gente faz um raspado, a gente pode fazer uma cultura de fungos. Então, a gente tem diversas formas para a gente identificar qual que é o agente causador. Então, a forma visceral, onde a gente tem o acometimento de vários órgãos, principalmente fígado e baço, mas lembrando que a gente tem acometimento também de pele, de intestinos, de rim, de diversos outros órgãos. A forma cutânea mucosa, então aquela forma que atinge mucosa, então a gente vê que é uma lesão mais destrutiva e expansiva, e a cutânea difusa, em que o paciente ele tem a formação dessas pápulas pelo corpo inteiro. Então, o próprio nome já ajuda a gente. Cutânea difusa. Então, olha, a gente tem um gênero, que a gente vai falar do gênero Leishmania, e diversas apresentações de doenças. Então, quais são os agentes etiológicos das leishmanioses? Então, a forma é cutânea, a gente tem Leishmania amazonensis, brasiliensis, guianensis e linsone. A forma cutânea mucosa, brasiliensis e guianensis. A forma visceral, Leishmania donovani, que acomete lá a Índia, Bangladesh, Nepal e leste da África.
e a Leishmania infantum, que é responsável por acometer as Américas, região do Mar Mediterrâneo, Europa, África e Índia. Então, antigamente, a gente conhecia essa espécie por Leishmania chagas, mas ela mudou de nome. Então, sempre quando vocês ouvirem Leishmania chagas, é a Leishmania infantum. Então, falando um pouquinho da epidemiologia, a forma tegumentar, ela acomete animais silvestres. Então, a transmissão desse parasita para o ser humano acontece em áreas onde o ciclo entre animais ocorre, então se torna uma zoonose. Então, a distribuição da forma tegumentar vai depender da distribuição dos insetos vetores. Quem lembra qual que é o inseto vetor da leishmaniose? Ninguém lembra? É o palha lá, o mosquito palha. Mosquito palha. Qual que é o nome científico dele? Ai, Jesus. Esqueci. Tá no caminho. Lutsomani. Esqueci. Eu sei qual que é, mas eu não tô conseguindo. É o gênero Lutsomia. Lutsomia. Exatamente. Então, na leishmaniose tegumentar, a gente tem reservatórios, que são os mamíferos, como roedores, marsupiais e primatas. Já a forma visceral, ela comete a zona rural, mas ela migrou para a cidade. O vetor, ele descobriu um lugar onde ele tem condição para se desenvolver. Então, lembrando, onde a gente tem vetor, se a gente tiver o parasita, a gente vai ter a ocorrência da doença. Então, em Minas Gerais, a maior incidência de casos da forma visceral é na região metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio, Jequitinhonha, São Francisco e Doce. Então, coloquei aqui em negrito, região metropolitana de Belo Horizonte, que a gente vai ver. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler dados epidemiológicos, a gente tem uma alta incidência de casos, principalmente em cães, e inclusive a gente está tendo aumento do caso em humanos, então isso já gera uma certa preocupação. E o cão é o nosso reservatório doméstico, e aqui coloquei que ele tem um parasitismo cutâneo elevado. Então, se eu falo que ele tem um parasitismo cutâneo elevado, qual que é a repercussão em termos de parasitologia humana e até de epidemiologia? O que vocês acham? Lembra que ele é o reservatório. Qual foi a pergunta, César? Eu disse que os cães têm parasitismo cutâneo elevado. Aí eu perguntei qual que é a importância disso para a parasitologia humana e também para a epidemiologia. Assim, seria pelo fato de como ele é um reservatório, o parasitismo é cutâneo elevado, fica, tipo assim, ele como é que eu vou dizer? Ele vai funcionar como um multiplicador dessa doença, tipo assim, onde que ele vai, o mosquito vai picar ele, pode transmitir para outras pessoas, por ele estar contaminado? Exatamente. Então, quando a gente fala parasitismo cutâneo elevado, a chance dele infectar um mosquito do gênero... Oi? César, tá picando. De novo, senhor. Deixa eu ver se melhora. Tô achando que é o dia, porque é só na terça-feira que o negócio começa a dar problema. Melhorou? Ô César, você faz pelo aplicativo ou pelo link, pelo
Navegador. Eu faço pelo aplicativo. Ah, tá. Porque o navegador tava dando problema ontem. Agora melhorou ou ainda não? Por Por enquanto, enquanto tá bom. Você não tem um cabo de rede para ligar direto no PC, não? Tem não, Você você tá... acredita? Eu tenho que Ah, arrumar. porque aí melhora muito a qualidade do Mas seu... eu acho que não é o cabo de rede, sabe por quê? A única hora que eu tô tendo problema é na terça-feira. Eita, As outras estão funcionando normalmente. tem alguém pesando sua aula aí. Tô achando. E eu até mudei de internet a aula passada. Eu peguei um outro modem, deu o mesmo problema. Peguei outra internet, né? Que eu tenho uma segunda saída aqui, mas nem com essa segunda saída funcionou. Vamos ver. Por enquanto tá bom agora. Então vamos lá. Então, reforçando a importância do cão, como ele é o nosso reservatório e tem um parasitismo cutâneo elevado, ele aumenta a chance muito da nossa proximidade. Hoje em dia, quase todo mundo tem cão em casa. Não que isso seja problema. Então, existem algumas vertentes de estudos. Alguns estudos falam o cão em casa ou não faz diferença. Comparar a quantidade de cães infectados é muito superior à quantidade de humanos. Então, ainda existem vários estudos para serem feitos. Oi. Eu não sei pro pessoal, mas pra mim tá falhando demais. Tá mesmo, César. Tá Nossa, falhando bastante. não tá dando nem pra entender o que você tá falando. Então, peraí, eu vou reiniciar o computador, então. Aliás, deixa eu pegar meu modem, que a gente tenta conectar em outra internet. Como diz, é época de chuva. A internet com lixo, gente. Ai, desse jeito o Brasil não vai pra frente, né? Vou tentar conectar aqui e vocês me falem se vai melhorar. Só um minutinho. Na hora que ele começa a explicar a matéria, tá lá no assunto, aí começa. Tá travado. É uma benção. É muito conteúdo, né? Tá Nossa. sobrecarregando a rede. Tô achando, viu, César? Ai. Mas é assim mesmo, tecnologias. E isso, a gente está falando de aula. Imagina quando cai um sistema de um hospital. Eu conectei na outra internet, um minutinho. Agora melhorou, pessoal? Parece que sim. por enquanto, sim. Vamos tentar a sorte. Agora eu estou usando outra internet. Então, se não for a internet, vai ser o Teams mesmo. Apareceu aí para todo mundo de novo? Sim. Apareceu? Sim, pra mim tá ok. Sim. Também. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Agora sim. Então, beleza. Então, vamos lá. A gente já falou
que a transmissão é através da picada do inseto vetor infectado, a fêmea do mosquito palha, do gênero Lutsomia, principalmente a espécie Lutsomia longipalpis. Por que a gente está falando que a picada tem que ser da fêmea, e não da fêmea e do macho? É porque a fêmea que precisa do ferro do sangue para fazer o processo? Quando a gente fala que é um inseto que precisa, né, um artrópode que precisa do sangue, como que a gente chama esse inseto? Hematófago. Hematófago, exatamente. Então, somente a fêmea do Lutsomia é hematófaga. O macho, ele não é hematófago. E aqui a gente tem uma imagem de uma fêmea com o abdômen distendido e repleta de sangue. Então, quando a gente vê um inseto assim, a gente fala que ele está engurgitado. Então, a leishmaniose tegumentar acomete pele e mucosas e a visceral diversos órgãos, como fígado, baço, rim, intestino, linfonodo. E o parasita fica lá no interior das células mononucleares, que são os macrófagos. Então, aqui só para falar um pouquinho do ciclo. Então, o mosquito hematófago, a fêmea, vai injetar as promastigotas metacíclicas na pele. Então, essa forma promastigota, ela vai ser fagocitada por macrófagos, vão se transformar em amastigota dentro da célula mononuclear. Então, elas vão se dividir por fissão binária até elas romperem essas células. Até romperem essas células. E aí... Gente, tem microfone. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, que eu estou escutando minha própria voz. Então, vamos lá. Então, depois que essas amastigotas se rompem, aliás, rompem a célula, elas vão infectar outras células. E o mosquito, quando picar, o indivíduo vai ingerir esses macrófagos infectados com essas formas. Então, essa forma ela vai se diferenciar em promastigotas lá no intestino. Então, elas vão se multiplicar e vão migrar lá para a probóscide do inseto. Então, a probóscide é o aparelho picador-sugador para ser inoculada novamente em outro indivíduo. Então, de que forma que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, leishmaniose tegumentar. Diagnóstico clínico. É levado em consideração a característica da lesão associada à anamnese. Então, o médico ele vai investigar se o paciente ele é de uma região endêmica, fora a análise da própria lesão, aquela lesão de fundo granuloso, de borda elevada. Então, é uma lesão bem delimitada. Então, nesse caso, os dados epidemiológicos são de extrema importância. Olha como a gente bate sempre na epidemiologia. Então, se a gente sabe de uma área que é endêmica e tem um paciente com uma lesão característica, aquilo ali já ajuda o médico 90%. Só que ele tem que fazer um diagnóstico diferencial com outras dermatoses granulomatosas. Então, tuberculose cutânea pode provocar uma lesão parecida, hanseníase, algumas infecções fúngicas. Então, ele vê a lesão, né? Claro, ele sabe que o paciente é de uma região endêmica, mas ele precisa fazer um diagnóstico diferencial. Então, sempre quando a gente fala diagnóstico diferencial, é laboratório de análises clínicas. Então, de que forma que a gente faz esse diagnóstico? Primeiro, a gente vai pesquisar o parasito no material da lesão. Então, a gente faz exame direto de esfregaço e se cora esse esfregaço através de uma biópsia ou escarificação da borda da lesão. Então, essa escarificação é o quê? É um raspado da borda da lesão. Quando a gente fala borda da lesão, é aquela parte elevada. Então, depois que a gente faz esse exame, a gente vai corar
concorantes, como, por exemplo, Gibson ou Leishman, e a gente vai observar a presença das formas amastigotas de Leishmania. Então, exame histopatológico, a gente pode usar técnicas histológicas como hematoxilina e eosina, e são observadas as formas amastigotas no interior dos macrófagos. Só que aqui já é um diagnóstico que vai depender do médico patologista. Então, onde que a gente pode entrar aqui? A gente pode entrar em um exame que chama imunohistoquímica, que é um exame onde a gente vai usar o mesmo bloquinho de parafina, a gente vai confeccionar uma lâmina e a gente emprega anticorpos anti-leishmania nessa biópsia. Depois a gente vai usar um anticorpo secundário associado com uma peroxidase e um cromógeno, e onde a gente tiver a presença de leishmania, aquele material vai ficar amarronzado. Então a gente vê os ninhos de leishmania, vê as leishmanias isoladas através dessa técnica. Agora, a técnica histológica mesmo de HE é somente o médico. E só para vocês terem ideia, o diagnóstico histopatológico ele é extremamente difícil, porque a gente tem que ter um médico que é capacitado, e a leishmania ela é um parasito muito pequeno, a forma mastigota. Então, a gente tem muita dificuldade para analisar o material. E a gente pode também fazer, como material da lesão, cultura. Então, a gente pega fragmento de tecido ou aspirado das bordas da lesão e também de linfonodos infartados próximo à lesão, e a gente vai colocar num meio de cultura apropriado para o crescimento da leishmania. Então, aqui a gente tem dois meios, NNN e o meio LIT. Então, são meios enriquecidos, onde o parasita ele encontra tudo que ele adora. Então, aí ele vai se multiplicar. Se a gente for pensar, a gente pega aspirado da borda da lesão e também de linfonodos infartados, próxima à lesão. Por que que a gente pega também linfonodo próximo à lesão? O que vocês acham, pessoal? Vamos pensar na imunologia. Ninguém vai arriscar? Posso chutar? Pode chutar. Então, na aula de ontem, a Letícia estava explicando que o linfonodo, o sistema imunológico, ele fagocita, né? No caso aqui é o micro-organismo leishmaniose, e aí ele começa a reproduzir, ele fica ativo lá dentro. Então, eu acho que é por causa disso, porque como ele teve reprodução, ele teve esse processo, se você pega esse linfonodo, provavelmente tem alguma coisa ali. Por quê? Porque no momento em que a gente tem uma lesão de pele, a gente tem uma apresentação de antígeno. Então, a leishmania, ela é fagocitada e depois o macrófago vai lá no linfonodo para apresentar o antígeno. Então, a gente pega um linfonodo próximo à lesão, por quê? Porque a gente vai encontrar também leishmania lá. Então, é bem comum a gente ver leishmaniose ganglionar, porque é satélite. A gente teve uma lesão de pele, sistema imune. Onde é o berço do sistema imune? Secundário, linfonodo. Então, a gente teve fagocitose lá na borda da lesão, a célula dendrítica ou então um macrófago residente, vai até o linfonodo para apresentar o antígeno. E lá, aquela leishmania, ela vai o quê? Se multiplicando, porque ela tem formas de evadir do sistema imune. Só que aqui a gente tem uma desvantagem. O que vocês acham de um processo de cultura? Qual vocês acham que é a desvantagem desse processo para um diagnóstico? Oi? O tempo demora muito mais tempo. O tempo. Então, uma cultura, às vezes, demora 5 dias, 7 dias.
Isso dependendo até da carga parasitária. Se for uma carga bem baixinha, até a gente conseguir isolar a leishmania, ela demora demais. E como funciona? A gente coloca a lesão, aí aquela lesão vai ficar dentro de uma garrafinha de cultura, com esse meio, a gente coloca numa estufa com CO2 a 37 graus e vai acompanhando diariamente. Se tiver leishmania, a gente vai colocar a forma mastigota, que é a que está na lesão, e nesse meio lite, ela vai se diferenciar na forma pró-mastigota, que é aquela forma flagelar que a gente encontra no hospedeiro invertebrado. Então, é um processo que vai demorar bastante. Às vezes, uma simples raspagem da borda, a gente já consegue ver o parasito. Então, às vezes, a cultura ela é utilizada naquele momento em que a gente não encontrou nada na lesão. Às vezes, a gente não conseguiu achar porque o parasitismo está muito baixo. Então, vamos fazer uma cultura, que a cultura demora mais, mas se tiver, vai crescer. Só que tem N desvantagens. Então, é um processo que é mais caro, que a gente precisa de meio de cultura, a gente precisa de um microscópio de luz invertida. E a gente também tem um fator determinante que é muito importante, que é a contaminação. Então, qualquer cultura de célula pode contaminar com bactéria, com fungo. Então, assim, qualquer exame, né, que a gente mexe com cultura, tem que tomar muito cuidado. Então, a gente pode também identificar o parasita através do inóculo em animais, só que é mais utilizado em pesquisa. Então, a gente inocula o fragmento triturado com uma salina no focinho ou na pata. Então, é uma forma indireta da gente localizar o parasito, porque se a gente tem a presença daquele parasito na amostra, tanto o focinho quanto a pata vão apresentar a lesão característica da doença. E a pesquisa do DNA do parasito, através da reação em cadeia da polimerase, que é o PCR. Então, a vantagem é que o PCR é muito sensível. A desvantagem é que é um método bastante caro. Então, a gente sempre vai partir para os métodos mais baratos em direção aos métodos mais caros. Se a gente for pensar em questão de saúde pública, às vezes a gente não tem a opção de fazer um PCR para um paciente de uma região endêmica, de uma região pobre. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Até mesmo na cidade. A gente tem vários PCRs e convênio não cobre exame de PCR para quase nenhuma identificação. Então, é um exame que vai ter que ser pago. Então, muitas das vezes a gente consegue usar um exame simples, como o exame direto, e evita o quê? Evita um gasto para o paciente e um diagnóstico muito mais rápido, que é um exame direto você faz com meia hora, no máximo. E métodos imunológicos, a gente tem o teste de Montenegro, que é muito utilizado para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar, que é um teste intradérmico que avalia reação de hipersensibilidade. Então, a gente vai aplicar antígeno de leishmania via intradérmica, então a gente usa essa agulha aqui de insulina, 0,1 ml, na face interna do braço. Então, em casos positivos, a gente tem uma reação inflamatória local. Então, essa reação inflamatória, ela vai provocar um nódulo ou então uma pápula. E se ela for superior a 5 milímetros, ela já é considerada uma reação positiva e diagnóstico de leishmaniose tegumentar. Temos também reação de imunofluorescência indireta, que é um método mais utilizado. Então, a gente tem uma vantagem, tem alta sensibilidade. Então, a gente tem uma grande desvantagem, que são as reações cruzadas. Então, a gente tem outros parasitas que são da família Trypanosomatidae, como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi. Então, eles são da mesma família, eles compartilham alguns epítopos. Então, logo, a gente pode ter uma reação cruzada, porque a utilização é de anticorpo do paciente, que é um anticorpo policlonal. Então, aqui a gente tem uma imagem de 3 leishmanias
com esse aspecto fluorescente. Então, é um exame em que a gente tem uma lâmina que é impregnada com formas promastigotas de leishmania, a gente emprega o soro do paciente e depois a gente vem com um anticorpo leishmania, e ele tem um fluorocromo. E aqui a gente tem também uma outra desvantagem, que a gente precisa de um microscópio de fluorescência. Então, o microscópio de fluorescência também é um microscópio que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, se a gente for pensar também num hospital, numa instituição mais carente, é mais fácil a gente fazer uma raspagem de uma lesão, uma biópsia, ou fazer uma imunofluorescência. Às vezes, a própria raspagem já vai ajudar a gente a diagnosticar. E a gente vai eliminar o quê? Reação cruzada. Então, sempre, método ouro é sempre parasitológico. Às vezes, a gente usa alguns métodos sorológicos para algumas parasitoses em que a gente tem dificuldade da gente enxergar o parasito. Mas se a gente tem uma lesão, o parasitológico ele é chave. Então, no caso parasitológico aqui, é o esfregaço da borda da lesão, ou a biópsia. A leishmaniose visceral, então a gente tem diagnóstico clínico. Então, o médico ele vai analisar o sinal e sintoma do paciente. Então, é um paciente que é febril, é um paciente que tem trombocitopenia, é um paciente que tem uma hepatoesplenomegalia, ou seja, é um paciente que tem o fígado e o baço aumentado. Ele vai levar em consideração o quê? A epidemiologia, se é um paciente de área endêmica. Mas ele vai confirmar o diagnóstico só com a clínica? Nunca. Então, ele vai pedir o quê? Diagnóstico laboratorial. Então, a gente pode fazer a pesquisa do parasito através de aspirado de medula óssea, baço, fígado ou linfonodo. Então, a gente pode fazer exame direto também de esfregaço corado, semelhante à leishmaniose tegumentar, e exame histopatológico. É muito utilizado em laboratórios aspirado de medula óssea. Então, a gente tem um paciente que é atendido numa unidade de pronto atendimento ou então numa unidade de internação e suspeita-se de leishmaniose visceral, eles contactam imediatamente um médico hematologista, o médico vai lá, faz um mielograma, ou seja, um aspirado de medula óssea e analisa o material. Às vezes ele vai pedir o quê? Para o laboratório mesmo analisar o material quanto à presença de leishmania ou não. E também é um diagnóstico que não é fácil, porque a gente tem que saber identificar o parasita, saber aonde que ele está. Sempre quando a gente falar leishmaniose, a gente vai procurar o quê? Forma mastigota e dentro de célula mononuclear. A gente pode fazer também cultura e inóculo, que é semelhante também à ALT. Aqui eu coloquei, ó, só para vocês verem, essa aqui que é a garrafinha de cultura. A gente coloca o fragmento aqui dentro, deixa ele em estufa e a gente vai avaliando periodicamente e também trocando esse meio de cultura. Pesquisa de DNA do parasita através de reação em cadeia da polimerase, métodos imunológicos, reação de imunofluorescência indireta. Então, olha, é praticamente idêntico. O que muda é que na visceral a gente não faz a reação de Montenegro. E aqui a gente tem um adicional, a gente tem os testes rápidos imunocromatográficos. Então, são testes que são sensíveis, específicos e de rápida execução. Ó. Levam de 5 a 10 minutos para ficar pronto. Então, eles são muito utilizados lá nos trabalhos de campo. Então, é aquela região de difícil acessibilidade. Então, são aqueles trabalhos de epidemiologia em que vai uma equipe de epidemio ou até de entomologia, de protozoologia, para uma área para fazer testagem na população. Então, não é possível coletar sangue de todo mundo e levar para o laboratório, por N questões. Então, a gente leva o quê? A gente leva o teste rápido. A gente faz uma punção de polpa digital, que é aquela capilar. Então, a gente fura o dedo do paciente, vai aplicar na coluna e pronto. A gente tem um tampão que vai fazer o quê? Vai fazer com que essa amostra flua pelo sistema e de 5 a 10 minutos a gente vai
ver o resultado. Então, aqui eu trouxe esse teste It-Leish, então é o teste que é mais recomendado, principalmente porque ele é o mais sensível e específico. E aqui um outro método que a gente pode fazer também é ELISA, através de detecção de anticorpos IgG. Por quê? Leishmaniose é uma doença em que a gente detecta principalmente na fase crônica. Na fase aguda a gente tem o quê? Latência, a gente não consegue identificar. Morfologia, promastigota. A promastigota é encontrada no trato gastrointestinal, lá do hospedeiro invertebrado. Então, são formas alongadas. Ela tem um flagelo livre e longo emergindo na porção anterior. Então, sempre quando a gente falar de porção anterior, é a porção do flagelo. O núcleo, ele é arredondado ou oval e ele fica na região mediana ou até mesmo ligeiramente anterior, ou seja, mais próximo ao flagelo. E o cinetoplasto, que é uma organela rica em DNA, fica à frente do núcleo na porção anterior. Então, aqui a gente tem diversas formas promastigotas, inclusive a gente tem formas em divisão, e a gente vai conseguir identificar elas através dessa forma alongada e do cinetoplasto anterior ao núcleo. Aqui a gente tem uma cultura de promastigota de Leishmania. Então, quando eu falei dos métodos de diagnóstico que a gente tem, a forma de cultura, é exatamente isso aqui que a gente vai ver, ó. Isso aqui é uma garrafinha de cultura. A gente tem uma cultura de Leishmania e a gente vai colocar em um microscópio de luz invertida. Então, quando a gente fala luz invertida, é que a luz vem do sentido contrário. Ela vem de cima. E é comum cultura de promastigota formar essas rosetas. Então, isso também ajuda a gente a identificar esse protozoário. E a mastigota, ela é encontrada no interior de células mononucleares do hospedeiro vertebrado. Então, ela tem um formato oval, esférico ou fusiforme, um núcleo grande, onde eu estou circulando aqui com o mouse, e arredondado, ocupando, às vezes, 1/3 do corpo do parasito. E o cinetoplasto em forma de bastão. E é uma forma que não tem flagelo livre. Então, aqui a gente tem 2 células mononucleares abarrotadas de formas amastigotas de Leishmania. Ó, aqui nessa seta eu tenho uma forma bem característica, o núcleo grande, arredondado, e o cinetoplasto em forma de bastão. Inclusive, esse material aqui é um aspirado de medula óssea corado. Então, a gente vê todas as células que a gente encontra na medula óssea e a gente vai em busca de quê? Da forma amastigota. Então, às vezes, a gente vê uma forma amastigota, igual eu estou mostrando aqui na pontinha. Às vezes, a gente vê uma célula abarrotada. Então, isso aqui a gente já é critério diagnóstico. Fechou o diagnóstico do paciente, leishmaniose visceral. Então, aqui a gente também tem essas formas amastigotas. E trouxe também uma coloração de HE com forma mastigota lá no fígado. Então, olha, cada pontinho desse é uma mastigota de Leishmania dentro de uma célula mononuclear. Então, aqui a gente tem várias formas amastigotas. Só que é um diagnóstico médico e a gente tem que saber identificar e diferenciar de outros pigmentos. Que pigmento também, às vezes, é granular e é bem pequenininho. E lembra que eu falei lá atrás do exame de imunohistoquímica? Então, este é o exame de imunohistoquímica, onde a gente tem essa coloração marrom acastanhado, a gente tem a presença de formas amastigotas de Leishmania. Então, essa lâmina, inclusive, é de diagnóstico de cão,
de quando eu participava de projeto de extensão, e é de pele, ou seja, olha o intenso parasitismo desse cão. Onde a gente tem marrom aqui, a gente tem um parasito. Então, todas essas estruturas granulares aqui são parasitos. Então, se a gente for pensar na transmissão da doença, vem um flebotomínio aqui, injeta a probóscide dele nessa região, vai se engurgitar. Olha o tanto de parasito que ele vai levar com ele. Doença de Chagas, nosso próximo assunto. Oi? Cada mosquito pode infectar quantas pessoas? Sabe me informar? Não sei te informar. Mas, assim, o que a gente sabe é que quanto mais indivíduo a gente tem dentro de um ambiente, mais vetor a gente costuma ter. Sim. Por quê? Porque a gente tem mais chance das fêmeas fazerem um repasto e, com isso, a gente tem chance de transmitir mais vezes o parasito. Não, entendi. É porque eu não sei se é da leishmania que, tipo assim, o mosquito, depois de ele infectar não sei quantos, ele morre, entendeu? Então, um negócio assim, eu não sei se é leishmania ou se é dengue. Mas isso é muito relativo, porque depende da carga parasitária. Então, às vezes, ele vai inocular em outro indivíduo, às vezes ele pode perder a carga parasitária toda, e aí ele infecta. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse dado assim de por exemplo, um indivíduo pode passar para 2 ou para 3, isso é muito comum para doença viral, doença parasitária, isso é mais difícil da gente mensurar, porque a gente tem que levar em consideração o ambiente. Então, por exemplo, você falou da dengue. Na dengue, quando a gente está no calor, o ciclo do vetor, ele é mais rápido. Ou seja, ele nasce, cresce, reproduz e morre de forma mais rápida. Só que a reprodução aumenta. Então, se a gente aumenta a reprodução, a gente aumenta a chance de transmitir a doença. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, a gente tem uma região em que o mosquito ele não tem um ambiente propício para ele, ou seja, ele vai sobreviver, mas não é aquele ambiente que ele gosta. Então, o ciclo dele é prolongado. Ou seja, se o ciclo dele demora 10 dias, em uma região fria ou menos quente, vai demorar 30. Então, tudo isso interfere também no processo de transmissão da doença. Ou então, regional. Então, a gente sabe que a gente tem regiões endêmicas, porque a gente tem um ambiente próprio para o vetor. Em outras regiões, a gente tem uma incidência menor, porque é uma região em que a gente não tem um clima tão favorável, um ambiente tão favorável para o vetor. Então, tem que levar em consideração N motivos. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Mas eu vou procurar saber se existe algum estudo que fala que um flebótomo pode transmitir leishmania para tantas pessoas, mas até porque eu acredito que nem tenha isso, porque a maioria das pessoas tem cura espontânea para leishmania. Se a gente fosse pensar a quantidade de cão infectado, era para ter mais ou menos a proporção de humanos, né? E a gente não tem essa relação. T. cruzi. Então, ele é o agente Trypanosoma cruzi, é o agente etiológico da doença de Chagas. Então, é uma doença negligenciada, como várias doenças provocadas por parasitos. Ela é endêmica em 22 países da América Latina e a sua distribuição depende aí da presença do vetor, que é o triatomínio, ou então os chamados barbeiros. Então, quais são os barbeiros que fazem a transmissão da doença de Chagas? Então, a gente tem o triatoma, o gênero triatoma, o gênero Panstronginus e o gênero Rhodnius. Então, o que muda? Na hora que a gente vai fazer a identificação do vetor, eles têm características morfológicas diferentes. Por exemplo, Panstronginus tem antena inserida próximo aos olhos.
O Rhodnus, ele tem a antena próxima ao clípio, que é essa proximidade anterior. E o triatoma, ele tem a inserção da antena no ponto médio, entre os olhos e o clípio. Então, é dessa forma que a gente faz a identificação do gênero do vetor. E, a título de curiosidade, a gente consegue também ver o sexo. Então, o macho, ele tem a extremidade posterior contínua. A fêmea, ela é pontiaguda. Então, aqui em cima a gente tem 2 machos e aqui embaixo a gente tem 2 fêmeas. Outra coisa importante, eles são hematófagos obrigatórios, tanto o macho quanto a fêmea. Então, se a gente pensar em transmissão de doença de Chagas, quem que transmite, o macho ou a fêmea? Os dois. Os dois. Então, quando a gente fala hematófago obrigatório, é que ele precisa fazer o repasse sanguíneo para se desenvolver. Então, tem lá ovo, pulpa, ninfa. Então, ele precisa de sangue para fazer a equidise, ou seja, ele evoluir até se transformar em um adulto. Então, de que forma que a gente tem a transmissão da doença de Chagas? Através da penetração de formas tripomastigotas metacíclicos, que estão contidos lá nas fezes ou na urina dos triatomíneos durante o processo de hematofagismo, em uma solução de continuidade da pele ou de mucosa íntegra. Então, na verdade, o parasita está nas fezes ou na urina. Então, o vetor ele vai fazer o repasse sanguíneo, ele vai picar o indivíduo. Então, a gente vai perder a solução de continuidade e naquele processo de coçar, o próprio indivíduo vai colocar a presença das fezes ou urina em contato com a pele lesada. E aí, esse parasita vai se desenvolver. Outra forma de transmissão, transfusão sanguínea. Então, hoje em dia, a gente tem uma menor quantidade de transmissão, porque a gente tem os hemocentros eles fazem testagens congênita, ninhos de amashigota de T. cruzi na placenta. Então, esses ninhos eles vão se transformar em forma tripomashigota. Então, a forma tripomashigota é a forma infectante, e aí elas vão atingir a circulação fetal. Outra forma de transmissão, acidente de laboratório. Então, através de pesquisadores ou técnicos que manipulam o parasito pela pele lesada, mucosa oral ou ocular. Ou até mesmo uma autoinoculação. Então, o que é isso? Primeiro, pele lesada, mucosa oral ou ocular. É quando a gente está mexendo com uma cultura. Então, a gente tem um parasito lá naquela garrafinha, a gente vai fazer algum procedimento, algum experimento, e por um acaso a gente tem cai uma gotinha na nossa pele, ou então na mucosa oral, ou nos olhos. E a autoinoculação seria se a gente estivesse mexendo com seringa. A gente vai infectar um hamster ou infectar algum animal e acaba picando o dedo. Então, quando a gente tem acidente de laboratório com Chagas, a gente tem que procurar o centro de medicina do trabalho da universidade e ele tem que encaminhar a gente para um serviço médico para fazer o uso da medicação para que o colaborador não adquira a doença de Chagas. Temos também a forma de transmissão oral através de amamentação, ingestão de alimentos contaminados com fezes ou urina de triatomíneos infectados, por mucosa íntegra ou lesada da boca. Então aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente teve uma transmissão de Chagas, se não me engano, foi em São Paulo, através da ingestão de açaí que não era pasteurizado. Então aquele açaí estava contaminado com fezes ou urina de triatomínio e esse material tinha forma tripomashigota. Então as pessoas que fizeram o uso, o consumo do açaí, adquiriram a doença de Chagas por causa da alimentação. Então é uma coisa muito séria. Quando a gente vai tomar açaí aí para quem gosta, a gente tem que procurar saber, tem que ser um lugar confiável, um lugar que tenha um açaí pasteurizado para a gente não ter essa transmissão de Chagas.
Então, o transplante pode desencadear a fase aguda grave quando o indivíduo é imunossuprimido, ou seja, a gente transplanta um órgão chagásico. Então, o paciente, ele toma um imunossupressor para não ter rejeição do transplante. Então, aquele parasita, ele sai daquele órgão, se multiplica em outros órgãos, atinge corrente sanguínea, e aí o paciente ele tem a fase grave da doença. Então, a gente tem fases, a fase aguda e a fase crônica. Então, na fase aguda, a gente tem principalmente a apresentação clínica do sinal de Romagnat. Então, é um edema unilateral bipalpebral. Então, a gente vê que tem um edema tanto na pálpebra superior quanto na inferior. Então, se a gente fala fase aguda, de onde que vem essa lesão aqui? Por que ela acontece? O que vocês acham? Você repete a pergunta, Sérgio? A gente está vendo esse edema aqui, unilateral bipalpebral. Então, a gente tem celulite córnea, entre outros. Por que a gente tem essa lesão na fase aguda? Lembrando que é um processo inflamatório, né? Que a gente tem um edema. Ah, eu esqueci. Você falou isso no período passado, em prática, só que eu esqueci. É no local onde o triatomínio vai fazer o hematofagismo. Então, onde ele pica, a gente tem esse sinal. Só que é comum na região ocular. Então, a gente tem essa formação desse edema por causa do processo inflamatório. Então, o inseto hematófago, a saliva dele contém N substâncias. Então, tem anticoagulante, tem proteínas anti-inflamatórias. Então, a gente acaba gerando um processo inflamatório ali. E na fase crônica, a gente tem a forma cardíaca, que é um megacoração. Então, o parasita vai lá para o coração, destrói as fibras e o coração ele começa a hipertrofiar. Então, é um paciente que vai ter uma insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque aquele coração ele não vai conseguir bombear o sangue. E na forma digestiva, a gente tem um megacólon. Então, a gente sabe que ele destrói a terminação nervosa. Então, é um órgão que ele perde a distensibilidade. E a gente também tem uma hipertrofia do órgão. Então, aqui a gente tem uma imagem bem clara de uma hipertrofia do cólon. E aqui a gente tem um megacoração comparado com o coração normal. Então, de que forma que acontece o ciclo desse parasita? Então, o triatomínio ele vai picar e defecar na pele. Então, nas fezes e na urina a gente vai encontrar a tripomastigota. Então, a tripomastigota penetra em várias células. Lá no citoplasma, ela se transforma em amastigota. Então, aqui a gente tem um ninho de amastigota. Aqui é uma fibra muscular. E essas amastigotas vão se dividindo até romper essa fibra. Se transforma em tripomastigota quando a célula rompe e vai atingir a corrente sanguínea. E algumas se transformam novamente em amastigotas para infectar novas fibras ou novas células. E aqui a gente tem um outro triatomínio que vai fazer o hematofagismo no hospedeiro, vai ingerir essa forma tripomastigota. Então, essa forma tripomastigota, ela vai se diferenciar em forma epimastigota, vai se multiplicar e vai se diferenciar em tripomastigota novamente lá no intestino grosso. Então, aí o barbeiro vai picar outra pessoa e defecar e urinar e liberar a tripomastigota nesse material.
Então, de que forma que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Primeiro, diagnóstico clínico, origem do paciente. Então, sempre a gente vai bater na origem do paciente. Por quê? Parasitose, a gente tem várias que são de região endêmica. A gente já sabe que naquela região a gente tem uma maior prevalência e incidência da doença. Então, a gente vai ver presença de sinais de porta de entrada, como sinal de Romanhã, febre regular ou ausente, se ele tem uma adenopatia satélite, que é o que a gente falou, então são aqueles linfonodos aumentados próximo do local da infecção, ou até mesmo generalizado. Taquicardia, porque na fase aguda a gente tem destruição de fibra cardíaca, então para o coração compensar a perda de fibra, ele começa a aumentar o batimento. Edema generalizado dos pés, por causa da congestão. Alterações cardíacas, então a gente consegue identificar através de eletrocardiograma uma insuficiência cardíaca congestiva, ou alteração digestiva através do raio-x, então a gente tem megaesôfago também, ou megacólon. Só que em ambos os casos a gente tem a necessidade do diagnóstico por método laboratorial. Então, mais uma vez, reforçando a nossa obrigação como biomédico e a importância do diagnóstico laboratorial para a conduta médica. Então, o médico só vai fechar o diagnóstico do paciente depois que a gente tiver um exame laboratorial. Só raio-x? Não vai fechar. Só ECG? Não vai fechar. Só ver um sinal de Romanhã? Também não vai fechar. A gente tem exames parasitológicos, como o exame de sangue a fresco. Então, a gente vai aplicar uma gota de sangue, vai colocar uma lâmina, né? Vai colocar na lâmina e aplicar uma laminula sobre, e vai fazer a avaliação do sangue a fresco no microscópio, onde a gente vai identificar as formas tripomastigotas. A gente pode fazer exame de gota espessa. Então, é esse aqui que a gente faz uma estrutura circular, por isso que a gente chama de gota espessa, e a gente concentra mais quantidade de sangue, sendo assim a gente consegue identificar melhor o parasito. Então a gente pode corar esse esfregaço com Giemsa, então, a gente pode fazer um esfregaço que a gente chama de esfregaço delgado, e a gente vai observar a morfologia do parasito. Cultura de sangue ou material de biópsia, onde a gente vai fazer a identificação do parasito através do seu crescimento em um meio de cultura específico. É o mesmo caso que a gente viu lá para trás, a gente vai colocar numa garrafinha, ou se for cultura de sangue, é o que a gente chama de hemocultura. E a gente tem exames parasitológicos indiretos, que é o xenodiagnóstico. Então, o xenodiagnóstico a gente coloca ninfa de triatomina em uma caixa e vai adaptar o antebraço do paciente. Então, a gente deixa essa caixinha acoplada no braço do paciente por 30 minutos. Depois, a gente vai retirar essa caixinha e vai deixar esse inseto mantido de 30 a 90 dias. Então, a gente vai fazer coleta de fezes e urina desse hematófago. Vamos colocar lá uma salina nesse material e observar lá no microscópio formas epimastigotas e tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Então, é um método indireto. A gente vai cultivar o parasito dentro do vetor. Então, a gente tem aqui uma grande desvantagem, que é o tempo, de 30 a 90 dias. Então, é um método muito demorado. Podemos fazer pesquisa de DNA, e aqui a gente tem uma vantagem muito grande, que é o qPCR, que é o PCR em tempo real, e ele vai dizer para a gente sobre a intensidade do parasitismo. Então, ele vai falar quantas cópias de DNA a gente tem naquele material. Então, isso é importante até mesmo para o prognóstico do paciente. Métodos imunológicos. A gente faz reação de imunofluorescência indireta, que é o método mais sensível utilizado. Temos ELISA, hemoaglutinação indireta, entre outros. Então, aqui a gente tem imunofluorescência indireta, que é o mesmo princípio que a gente estudou lá da leishmania. E a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o diagnóstico sorológico da doença de Chagas necessita de 2 testes diferentes em paralelos,
Então, se a gente tem resultado duvidoso, a gente vai empregar outra técnica ou repetir a reação. Ou seja, a gente pode usar 2 kits de imunofluorescência ou usar uma imunofluorescência e um ELISA. Se a gente tiver resultado duvidoso, a gente pode empregar outra técnica, como, por exemplo, uma reação em cadeia da polimerase. Então, isso tudo por quê? Porque a gente tem reação cruzada com outros tripanosomatídeos, como, por exemplo, a leishmania. Morfologia, a forma epimastigota, que a gente encontra lá no trato gastrointestinal do hospedeiro invertebrado, ela é alongada, então ela é bem parecida com a promastigota. Ela tem um flagelo livre emergindo da porção anterior e o núcleo arredondado oval. Então, se a gente for olhar, ela é quase parecida com a promastigota. Só que a gente tem o cinetoplasto em forma de bastão na porção anterior. E ele é justanuclear. Então, ele é bem coladinho no núcleo. Então, olha, aqui a gente tem uma forma epimastigota. Como que a gente vai saber a forma, qual que é a porção anterior? Aqui está bem duvidoso, porque é uma cultura que não está fornecendo para a gente uma morfologia muito boa do flagelo. Mas só da gente ver o cinetoplasto, que ele é anterior e ele é justanuclear, a gente sabe que essa aqui é a porção anterior. Então, não é essa daqui. Tripomastigota. Então, a gente encontra no trato gastrointestinal do hospedeiro invertebrado e no sangue do hospedeiro vertebrado. Então, são formas alongadas. Aqui a gente já tem uma característica que vai diferenciar de todas as outras. Ela tem essa membrana ondulante lateralmente disposta e o núcleo arredondado oval. E, diferentemente das outras, o cinetoplasta ele é posterior ao núcleo. Então, o flagelo é a porção anterior, o cinetoplasta está atrás do núcleo. Então, aqui a gente tem outra imagem, que a gente vê essa membrana lateralmente disposta e o cinetoplasta posterior ao núcleo. Para a gente terminar, malária. Então, a gente tem alguns agentes etiológicos, como Plasmodium falciparum, Vivax, Malariae ovale, que é restrita ao continente africano. Recentemente também a gente foi descoberta uma nova espécie de Plasmodium, que é o Plasmodium noesis, lá da Ásia. Então, é uma doença que ocorre nas áreas tropicais e subtropicais do mundo. Então, ela pode ser tanto endêmica quanto epidêmica. Então, isso vai depender da incidência. Então, a gente tem essas regiões aqui, onde a gente vê essa região mais escura, a gente tem uma região endêmica. Então, a gente tem áreas de transmissão de malária. E essas regiões mais claras são as regiões em que a gente tem transmissão limitada. Então, isso depende de quê? Da incidência. É uma doença que acomete 200 milhões de pessoas no mundo, provocando o óbito aí de 1 milhão de pessoas. E é a doença parasitária que mais causa mortes. Então, é uma doença extremamente agressiva. Então, a gente tem acometimento de glóssea, fígado, cérebro, pulmão. Então, a gente é um parasita que se espalha pelo corpo inteiro. E ele é transmitido através da picada das fêmeas do mosquito anofelino, que é o mosquito do gênero Anopheles. Então, mais uma vez, é só a fêmea, porque é a fêmea que se engurgita de sangue. Então, ele vive principalmente em hepatócito e em hemácias. Então, ele tem tropismo por esses órgãos. Mas já se sabe que o plasmódio ele não é muito seletivo. Ele tem a capacidade de entrar dentro de uma célula e sair. Não só da hemácia. Então, ele pode entrar dentro de um macrófago e sair desse macrófago. E o ciclo da malária ele é bastante complexo. Então, o mosquito ele pica o ser humano e vai injetar lá uma forma que a gente chama de esporozoito. Então, esse esporozoito vai lá para o fígado, então atinge lá o hepatócito, vai infectar então essa célula e lá ele vai se multiplicar formando uma estrutura que a gente chama de esquizonte, com merozoitos. Então, esse esquizonte é uma espécie de um cisto. Então, ele vai se romper
vai liberar esses merozoítos vão lá para dentro da hemácia e vão se transformar em trofozoítos. Então, a gente tem o que a gente chama de ciclo eritrocítico. Então, o trofozoito maduro, ele se transforma também em um esquizonte, e o esquizonte vai se romper, gerando o quê? Merozoítos para infectar outras hemácias. E a gente tem também o ciclo sexuado, onde a gente tem uma parcela desses trofozoítos que vão se transformar em gametócitos. Então, o gametócito é o quê? A reprodução sexuada do parasita. Então, a gente tem tanto o macho quanto a fêmea, e aqui a gente vai ter a ingestão por um anófeles dessas formas, desses gametócitos. Então, esses gametócitos, eles vão se fecundar, a gente vai ter o macrogameta, pelo microgameta que vai fecundar ele, depois vai se transformar no ocineto, o ocisto vai se romper, liberar esporozoíto para inocular no próximo indivíduo. Então, a malária é um dos ciclos mais complexos que a gente tem de parasito e é uma doença muito, muito agressiva. Inclusive, já se tem estudos que falam que a gravidade da doença está relacionada principalmente à demora do diagnóstico. Para vocês terem noção da importância do nosso papel no diagnóstico dessa doença. Então, o diagnóstico clínico. O paciente ele tem sintomas inespecíficos. Então, em regiões que são de difícil acesso ao serviço de saúde, todo indivíduo com febre já é considerado portador de malária. Então, a gente já faz um tratamento nesse paciente, mesmo sem fazer o diagnóstico laboratorial. Por quê? Uma região de difícil acesso ao serviço de saúde. Então, é um paciente que tem uma anemia, por quê? Porque a gente tem destruição de hemácia pelos trofozoítos, então a gente tem picos febris. Então, isso aqui é muito importante principalmente para identificar o sintoma da doença, e se torna uma anemia hemolítica. Então, é um paciente que ele fica ictérico, então ele tem a esclera do olho amarelada, a pele amarelada. Por quê? Porque a gente tem muita concentração de bilirrubina caindo na corrente sanguínea. E o organismo ele não consegue conjugar e excretar em tempo hábil. E o diagnóstico laboratorial? Exame parasitológico de gota espessa. Então, avalia densidade parasitária. Inclusive, é uma avaliação prognóstica. Quanto mais parasito o paciente tem no sangue, pior é o prognóstico dele. Porque a gente já sabe que onde a gente tem hemácia parasitada, essa hemácia vai se romper. Ou seja, a anemia desse paciente vai ser mais considerável ainda. Então, a gente avalia 100 campos e a gente expressa o resultado de forma semi-quantitativa. Então, o que é semi-quantitativo? É em forma de cruz. Então, aqui a gente tem meia cruz, quando a gente observa de 40 a 60 parasitas em 100 campos. Uma cruz, quando a gente vê um parasito por campo. 2 a 20, 2 cruzes. 3 cruzes de 21 a 200, mais de 200, 4 cruzes. Então, esse paciente aqui, que tem 4 cruzes, ele tem um prognóstico pior do que esse que tem meia cruz. Porque todas essas hemácias aqui vão se romper, gerando merozoítos para infectar mais hemácias ainda. E a gente pode também fazer o esfregaço delgado, que é aquele mesmo esfregaço lá do hemograma, só que aí a gente vai fazer uma análise qualitativa, presença ou ausência de trofozoítos. Então, aqui é só para identificar que a gente tem diversas estruturas que a gente vai encontrar. Então, o trofozoíto, ele costuma ter essa forma de anelzinho, o mais imaturo, né? O maduro e o esquizonte, a gente já vê que ele ocupa a maior parte da hemácia, e a gente também já tem a formação de pigmento malárico, porque o parasita, ele se alimenta de hemoglobina, então ele digere a hemoglobina. Os gametócitos, a gente tem essa forma de banana, ou então essas formas mais atípicas. Então, é uma doença que a gente tem muito, além de ter
diferentes espécies, a gente tem diferentes morfologias. Mas o que é importante para a gente? Ver quando a gente tem um parasito. Não sabe qual que é a forma, gente? Vão pesquisar. Então, eu já tive oportunidade de dar um diagnóstico de malária em que eu vi um trofozoito imaturo e um esquizonte, que é esse aqui. Mas quando eu vi o esquizonte, eu não sabia o que era um esquizonte. Falei, gente, eu não sei que estrutura é essa, mas eu sabia que era um plasmódio, porque eu vi a estrutura e eu vi o pigmento malárico. E eu não sabia identificar a espécie. Se eu não sei identificar a espécie, solta só o gênero. Presença de... Se você tiver certeza que é um trofozoito. De trofozoito de plasmodium sp. Pronto. O médico quer saber a espécie, olha, se você não souber, vamos encaminhar essa amostra para um centro especializado, porque malária é uma doença muito difícil de diagnosticar morfologicamente. Ô, César, Oi? desculpa atrapalhar. Deixa eu te perguntar. Você pode repetir a questão da anemia que eu não entendi? Por que causa essa anemia e Vamos diminui voltar. os índices hematimétricos? Tá vendo aqui quando eles transformam em esquizonte? Sim. Ele vai se romper. Então, a gente tem vários merozoítos que vão atingir outras hemácias. Então, cada hemácia rompida diminui o índice hematimétrico. Então, pensa, se cada merozoíto desse for internalizado em uma hemácia, se a gente tiver 100 aqui, vão ser 100 hemácias. Então, é um processo de potencialização mesmo. Cada vez que uma hemácia se rompe, libera mais merozoíto, aí a gente vai ter infecção de mais hemácia, essas outras hemácias vão se arrebentar novamente, com novos merozoítos. Então, é um ciclo. Então, isso aqui está correndo o tempo inteiro. E aí a gente tem esses picos de febre por causa da anemia. Porque a gente tem o quê? Toda vez que a gente tem destruição de hemácia, a gente tem um pico febril. Aí depois cai por quê? Porque o merozoito está infectando novas hemácias. Então ele se multiplica. Quando ele rompe de novo, aí você tem outro pico febril. A cada vez que a gente tem essa crise hemolítica, a gente tem um pico de febre. Então, basicamente, todo mundo que tem malária vai ter essa anemia. Então, no caso, por Sim. causa desse rompimento aí da Se não hemácia. for tratado a tempo, sim. Entendi. Mas aí como vai assim pro tratar a cérebro. tempo? Oi? Como assim tratar a tempo? Porque tem que esperar o ciclo para saber o diagnóstico? Não entendi isso. Por exemplo, se você tem a chance de diagnosticar o paciente aqui, ó, no primeiro pico febril e tratar ele, daqui para frente você não tem mais. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, quanto mais demora, mais grave vai ficando, porque ele infecta mais células, ele vai para o cérebro, ele vai para o fígado, ele deposita esse pigmento. Então, Entendi. entendeu? Ele atinge vários órgãos, mas o principal é esse pico de febre. Quando o paciente é de uma região endêmica de malária e tem um pico febril, o médico já fala, opa, pode ser malária. Vai falar, eu tive um pico de febre, depois eu melhorei, depois eu tive outro pico, depois eu melhorei. Aí ele vai pensar, opa, tem uma malária aí no meio. Então, se isso for de que eu uma região difícil, nem faz o diagnóstico, já trata. Se eu pensei assim, e se uma pessoa, tipo, sei lá, atuou assintomática, não sei, dá só uma febre e depois não dá mais. Exatamente. Entendeu? Mas é muito difícil de você ter um indivíduo que é assintomático. Ele é Entendi. assintomático até um certo ponto de infecção. Então, aqui, ó, tem um pico febril, depois ele melhora. Então, aqui pode ser que ele seja assintomático. Por quê? É no período em que a gente está tendo mais infecção de hemácia, mas a hemácia não está rompendo ainda. Aí rompe, tem outro pico. Por que muitos pacientes morrem? Às vezes eles chegam no médico com pico, o médico suspeita que é malária, faz o diagnóstico, dá negativo. Porque o paciente tem uma baixa parasitemia.
O paciente recebe alta, tem uma melhora significativa. Alguns dias depois começa a passar mal de novo. E aí melhora, depois passa mal de novo. Quanto mais a gente demorar para dar o diagnóstico do paciente nessa linha de raciocínio aqui, o estado dele se torna mais crítico. Porque a gente tem uma hemólise ainda maior, a gente começa a atingir outros órgãos, e aí vira uma bola de neve. Então, aí o paciente já chega em estado crítico no hospital. Então, o importante é o diagnóstico recente. O diagnóstico tardio da malária, muitas das vezes, ele não vai resolver o problema. Então, aqui eu só trouxe um quadro, eu não vou nem ler ele, só para vocês saberem que para cada espécie a gente tem um aspecto e uma forma diferente. Então, por exemplo, o falcíparo a gente pode encontrar no sangue periférico, trofoseito jovem gametócito, no vívex a gente já encontra jovem, maduro, esquizonte, gametócito e por aí vai. Então, cada um tem uma morfologia. Então, se a gente não sabe na hora o que é, vamos pegar essa tabelinha e vamos treinar a morfologia. Então, às vezes, trofozoito, pequeno e delicado. Já do vívex, ele tem um citoplasma espesso, ou seja, ele é um anel mais grosso. Então, isso tudo a gente consegue identificar, mas é um trabalho de olho. Normalmente, quem sabe isso de cor, de cabo a rabo, é quem é de área endêmica, que já sabe com o pé nas costas. E aqui, só explicando um pouquinho essas diferenças de morfologia. Então, cada espécie tem uma morfologia diferente. Então, uns a gente não vê pigmento malárico, outros a gente já vê pigmento malárico. E por aí vai. Um pigmento malárico é preto, o outro já é marrom. Enfim, é uma diversidade morfológica que a gente consegue identificar cada espécie. Então, já até deu nosso horário, mas vamos rapidinho só resolver esse caso aqui da malária. Então, o paciente é um piloto, foi a trabalho para a região amazônica. Depois de 10 dias, ele iniciou com sintomas como febre, cefaleia, mialgia e cansaço. Procurou serviço médico, foi diagnosticado com quadro gripal, recebendo somente analgésico e antitérmico por 5 dias. Então, ao final da medicação, o paciente apresentou picos febris alternados, com temperaturas de até 40 graus. Retornou no serviço médico, onde foram solicitados os exames laboratoriais, dentre eles hemograma, apresentando contagem em massa de 3 milhões, então é um paciente anêmico, hemoglobina de 8. Então, diante do caso, responda as perguntas a seguir. Qual seria a suspeita diagnóstica e por quê? Malária. Por quê? Porque pelo pico febril e também porque ele veio de uma região endêmica, né? E pelas Além alterações da nos índices baixa hematimétricos. Isso. Maravilhoso. Então, a gente já tem uma clínica, um paciente que está anêmico, tem picos febris alternados, que é clássico da malária, vem de uma região endêmica. Então, foi tratado como quadro gripal, com antitérmico e analgésico. Antitérmico e analgésico ali vai o quê? Vai melhorar o sintoma, mas não vai tratar a doença. Então, a gente silencia e agrava o quadro do paciente. Então, qual que é o teste diagnóstico que a gente poderia empregar para confirmar esse quadro? Gota espessa? De gota espessa. Gota espessa. Então, por que houver alterações dos índices hematimétricos no hemograma? Porque o Causa da parasita, anemia? ele infecta as hemácias, utiliza ela no ciclo, rompe ela e começa a destruir, infectar novas hemácias e destruir novas hemácias. Exatamente. Por causa do processo de hemólise. Então, ele entra dentro da hemácia, se multiplica lá dentro e rompe. Então, por isso que a gente tem alteração. Às vezes, o paciente chega no hospital, eu não sei, acho que eu já contei para vocês, eu não sei se contei nessa turma, que eu tive a chance de diagnosticar um caso de malária. O paciente, ele tinha uma hemoglobina de 16 e uma hemácia normal. No segundo exame, que ele já chegou para internar numa unidade de terapia intensiva, a hemoglobina dele estava 12, ou seja, ainda estava no valor de referência. Mas se a gente comparar com o fisiológico dele, ele teve uma queda significativa. 4 gramas de hemoglobina é muita coisa, de 3 dias. Então, até isso a gente tem que analisar, o fisiológico do paciente. Então, se ele teve uma queda significativa ainda dentro do valor de referência, tem que falar, ó, é um sinal de alerta.
E aí a gente vai investigar. Então, o diagnóstico poderia ter sido realizado de forma mais rápida? Explique. Eu acredito acho que que sim. sim. Pode falar, Luiz. Pode falar. Pode Não, eu falar, coloquei você que eu tá acho que sim, sumidinha. devido ao piloto apresentar sintomas após, né, uma viagem para uma região que é endêmica. Exatamente. Então, a gente tem que investigar o quê? A história do paciente. Isso, claro, isso é uma questão mais médica, mas ele poderia, nesse caso, ter feito um diagnóstico clínico, porque já é de uma região específica. E olha, ele não pediu gota espessa. Quando você fala que você veio da região norte, você está com febre, principalmente alternada, é quase que uma obrigação pedir uma gota espessa. Senão, você não consegue diagnosticar. E depois, o quê? O paciente volta dias depois, num quadro muito mais crítico. E se a gente for pensar, vocês acham que todo mundo sabe parasitologia? Não. Esse é o grande problema. A maioria das pessoas não tem entendimento nenhum de parasitologia. É o que torna a doença mais difícil ainda de ser identificada, porque poucas pessoas entendem. E aí, a gente demora a dar o diagnóstico, o paciente tem um quadro muito pior. E às vezes evolui ao óbito, assim, de uma forma bem aguda. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente pode ir para o intervalo. Você pode repetir a C, por favor? A C, por quê? Que houver alterações dos índices hematimétricos? É que eu ainda tô com dúvida. Porque o É a parasita ele tem um função. ciclo eritrocítico. Então, ele vai infectar a hemácia, vai se multiplicar dentro da hemácia e vai romper a hemácia. Então, cada vez que ele rompe a hemácia, a gente tem o quê? Uma hemácia a menos. Então, ele rompe várias hemácias e a gente vai ter queda, o quê? Queda de hemoglobina, queda de hematócrito, por quê? A gente tem rompimento de célula. Então, é um ciclo. Cada vez que a gente tem infecção de várias hemácias e elas vão se arrebentando, a gente vai abaixando mais ainda o índice hematimétrico. É a explicação que ele deu da anemia, Luiz. Sim. Essa é a parte dos ondes, né? É uma anemia hemolítica por aumento da destruição de hemácia. Então, ele, no caso, o parasita tem um ciclo eritrocítico, aí ele vai entrar na hemácia, vai romper ela, e aí Isso. vai diminuir o índice hematímetro. Exatamente. Então, o paciente ele fica anêmico por causa do rompimento. Certo? Então, Certo. Aí volta quantas horas? aí agora a gente vai encerrar e a gente vai fazer a live lá no Instagram da Bio sobre as fases laboratoriais. Então, o restante da aula vai ser pelo Instagram. Entendi. Tá bom, então.